Hoje eu vou falar sobre ansiedade nas aplicações, enfim. Mas antes, vou me apresentar. Meu nome é Henrique, eu sou psicólogo, eu faço um summer job em Yale, remoto. No caso, eu estou no Brasil ainda, remoto. E acho que é isso. Então hoje, vou falar sobre ansiedade nas aplicações. E só para vocês saberem também, eu também fui mentorado lá do programa M60. E agora eu sou mentor, então eu também entendo o que é esse processo de aplicação, como que funciona a aplicação para as oportunidades. Para graduação eu entendo um pouco, para pós-graduação, tipo mestrado, eu vi gente querendo mestrado aqui. Entendo um pouco mais, né, como eu já sou formado, mas essa oportunidade que eu busco, assim, e tudo mais. Então eu tenho também esse conhecimento as outras oportunidades também lá, as outras 58 oportunidades que temos no programa M60. Também tenho conhecimento disso. Então, só para vocês saberem, esse aqui não é um cara que caiu de paraquedas aqui do nada, eu também sei, eu também passei por esse processo e eu também senti essa ansiedade antes, durante e depois das aplicações e vou sentir, enfim, vamos falar sobre justamente isso, certo? Então, para começar, eu preciso, antes de mais nada, explicar o que é ansiedade, né? Porque seria muito estranho eu chegar aqui e falar, façam isso, isso e isso, dessa forma e você vai lidar bem com a ansiedade e tudo mais. Essas coisas que tem na internet, sabe? Te passam regras, faça isso e isso e você vai conseguir. Só que a questão é, nós somos seres únicos, individuais, e não existe uma fórmula exata que todo mundo seguindo essa fórmula, todo mundo fazendo de uma mesma forma, vai funcionar para todo mundo. Então, primeiro a gente precisa entender o que é ansiedade, para depois entender como lidar com ela. Acalme os corações ansiosos, eu vou mostrar como vocês podem lidar com essa ansiedade nas aplicações, levando em consideração a sua individualidade. Mas para isso, como eu disse, a gente precisa entender primeiro o que é essa ansiedade. E a ansiedade, ela é uma resposta natural do corpo ao estresse. É um sentimento de medo, apreensão sobre algo que está por vir. É algo esperado e normal durante a nossa vida. Ou seja, antes de mais nada, a gente tem que entender que essa ansiedade é algo normal, natural, que vai acontecer durante toda a nossa vida. A gente sempre pensa ansiedade como um transtorno de ansiedade, que é algo que a gente não pode ter, não pode sentir e que é péssimo, mas é bem o contrário disso. A ansiedade é natural, como está aqui no primeiro tópico. É uma resposta natural do corpo. Então, a gente precisa entender que vai existir isso. E vai existir durante nossa vida toda. É claro que os sintomas dessa ansiedade, vou falar disso daqui a pouco, eles podem interferir em como a gente pensa, como a gente sente, como a gente age, mas é algo normal, natural, que vai acontecer durante toda a nossa vida. Isso tem que estar muito claro na nossa mente. Primeiro ponto de todos. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de que ela está presente na nossa vida, durante toda a nossa vida, e que ela é algo normal, natural, como o primeiro dia na escola. Talvez vocês nem se lembrem, talvez alguns sim, que são mais novos, de 15 anos. O primeiro dia na escola, quando você é pequenininho, você fica ansioso antes disso. Você não sabe como é que vai ser, talvez a gente nem se lembre disso, né? Eu, por exemplo, não me lembro de como que foi o meu primeiro dia na escola, mas provavelmente existiu ali uma ansiedade. Não uma ansiedade que eu surtei, ou talvez eu tenha surtado, porque eu não lembro. Provavelmente não, me conhecendo, mas, enfim, ela vai existir ali no primeiro dia de escola. Eu me lembro, por exemplo, do meu primeiro dia numa nova escola. No segundo ano do ensino médio, eu estudei minha vida toda numa escola, e aí o segundo e terceiro ano do ensino médio, eu troquei, fui para uma outra escola. E aí esse primeiro dia nessa nova escola, eu já tenho, assim, uma lembrança de como é que foi. E eu fiquei ansioso, porque eu conheci algumas pessoas que seriam da minha sala, mas é um ambiente completamente diferente, completamente novo. E aí, se a gente voltar um pouquinho, o que está aqui? Ó? É um sentimento de medo ou apreensão sobre algo que está por vir. Então, o que estava por vir ali nesse meu primeiro dia de aula numa escola nova? Primeiro dia de aula, numa escola nova, com pessoas diferentes, um ambiente completamente diferente que eu nunca tinha entrado. Então, é normal e é esperado que essa ansiedade vai aparecer ali. Ou também ela pode aparecer numa tomada de decisão, qualquer ela que seja, e aí essa tomada de decisão vai desde a nossa infância até a nossa velhice. É qualquer decisão que a gente vai tomar, a gente fica ali meio, eita, e se eu escolher isso? Mas e se eu escolher a outra opção? E fica ali meio que, e se? É uma ansiedade normal, ela vai acontecer. É esperado que ela surja, que ela aconteça, ela é normal. A gente não pode ficar patologizando a vida, o cotidiano normal. São coisas normais e a gente não, é claro,
tem sim os transtornos, vou falar deles daqui a pouco, mas a ansiedade é algo normal, natural. Coloquei aqui também um show ou uma apresentação. Eu também sou músico, tenho uma banda, e antes de todo show que eu vou fazer, eu fico ansioso. E é normal. E eu sei que eu fico, eu sei que eu vou ficar, mas não é algo que me inibe, que me trava, que faz com que eu não suba no palco para tocar, ou uma apresentação, apresentar um trabalho, ou até mesmo antes de entrar aqui, dar essas aulas já é algo que eu faço com frequência, lá no M60. Mas aqui é um ambiente diferente, para pessoas diferentes. Eu fiquei ansioso também, antes de entrar aqui. É uma ansiedade leve, mas ela ainda existe, é uma ansiedade. Ou esse tópico de baixo nunca aconteceu comigo, uma mudança de cidade, mas da mesma forma. Você vai para uma cidade nova, você não sabe como é que vai ser lá, como são as pessoas e tudo mais. Ou seja, pode existir esse medo, essa apreensão sobre algo que está por vir, sobre essa nova realidade numa nova cidade, e assim vai. Ou talvez, antes de uma prova importante, antes de fazer um TOEFL, antes de fazer um SAT, antes de fazer um GRE, pode ser que, muito provavelmente, essa ansiedade vai aparecer. Por quê? Porque é uma prova importante, a gente fica ali com medo, fica apreensivo, não sabe como é que vai ser o resultado, se a gente vai ter o resultado que estava esperando, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, é natural, é normal que essa ansiedade surja. Antes de mandar ou receber uma mensagem do ou da crush, antes de você comentar ali um stories, viu um stories, fala, será que eu comento? Será que eu não comento? Bate aquela ansiedade. Ou então, você foi lá e comentou, e aí fica depois com a ansiedade de, será que essa pessoa vai me responder? Será que não? Será que vai me ignorar? Vai deixar por isso mesmo? Ou vai me responder? Ou vai responder e ser grossa? E aí a gente fica ansioso para saber a resposta da outra pessoa. Ou também, outra coisa que ainda não aconteceu comigo, um pedido de casamento. Você vai pedir, você pode ficar ali, ansioso, com medo, apreensivo, sem saber como que vai ser a resposta da outra pessoa. Se ela vai falar sim, se ela vai falar não, se ela vai sair correndo, se ela vai desmaiar de felicidade, como é que vai ser? Então, é bem normal essa ansiedade surgir na nossa vida toda. Coloquei aqui um último exemplo, uma entrevista de emprego, ou uma entrevista para graduação, uma entrevista para pós-graduação, alguma entrevista. É normal, é esperado, é bem provável que a gente vai ficar ansioso. Falei, dei vários exemplos para a gente entender que essa ansiedade é normal. A gente não precisa ficar querendo fugir dela, porque é uma resposta natural, assim, do nosso corpo. Então, ela vai surgir, ela vai aparecer. Tá tudo bem a gente ficar ansioso. E essa ansiedade normal, ela pode interferir nos nossos pensamentos, nos sentimentos, na forma de agir e tudo mais. Mas, o ponto mais importante até aqui, ela é algo natural do nosso corpo. É algo normal que vai acontecer durante toda a nossa vida. Não adianta a gente querer fugir e achar que tá errado ou qualquer coisa nesse sentido. Ela vai acontecer. Talvez em níveis maiores ou menores, dependendo da situação, dependendo da nossa idade, dependendo de como a gente está ou não preparado para aquela situação, qualquer uma delas, mas ela vai existir. Por exemplo, a minha ansiedade antes de um show, ela existe, mas ela é bem tranquila. Tipo assim, eu fico ali, eu sei que eu tô ansioso, que eu quero subir logo, tocar logo, tudo mais, mas é uma ansiedade tranquila. Ansiedade antes de começar uma aula aqui, até as aulas de sábado mesmo, que eu já tô acostumado com a galera, já sei quem vai estar lá, e já é um ambiente que eu conheço, e as pessoas também, eu conheço, também me bate essa ansiedade. Ela também surge. Só que, por eu já ter feito isso algumas vezes, já é uma ansiedade menor do que a ansiedade da primeira aula que eu dei. A primeira aula eu estava muito mais ansioso do que eu fico agora, mas ainda existe uma ansiedade. Enfim, a gente tem que diferenciar essa ansiedade normal dos transtornos de ansiedade. E isso é uma coisa muito importante. Por quê? Como eu já disse, a ansiedade ela vai aparecer. Inevitável. Só que o Brasil, ele é campeão, assim, ele é top 1, se eu não estou enganado, em número de ansiosos. Então, tem muita gente diagnosticada com ansiedade. Esse livro, essa fotinha aqui que eu trouxe, é do DSM, que é o livro dos transtornos mentais que a gente da psicologia usa para poder dar um diagnóstico, enfim, com embasamento nesse livro, obviamente. E eu trouxe aqui 3 tipos, só os 3 mais comuns, que a gente vê mais assim, que é o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social, que seria ali a fobia social, e o transtorno de pânico, que também é um transtorno de ansiedade. Mas eu não vou falar sobre esses transtornos, especificamente ficar falando muito sobre eles, por quê? Porque esses transtornos são muito mais complexos, tem muito mais coisa, e não teria como eu vir aqui falar, dar uma aula sobre eles de maneira simples. Na faculdade, obviamente, a gente vê eles, mas aí é com muito mais tempo, com muito mais calma, com muito mais profundidade, com muito mais teoria, enfim.
É só pra gente saber que existem os transtornos de ansiedade e existe essa ansiedade normal. O que eu vou falar aqui nessa aula é dessa ansiedade normal, não dos transtornos de ansiedade. Trouxe só uma diferença aqui desses transtornos para a ansiedade normal, que eles são excessivos e persistentes. Essa ansiedade que a gente sente antes da aplicação, por exemplo, ela não é persistente nesse sentido dos transtornos. Por quê? Porque a gente fica ansioso ali até a aplicação, aplicou, mandou os documentos, beleza. Tecnicamente, acabou essa ansiedade. Pode ser que ela mude o foco ali, o alvo dela, e vai ser agora, vai virar uma ansiedade para saber a resposta, se foi ou não aprovado. Mas enfim, esses transtornos, eles são excessivos e persistentes, e para a gente trabalhar eles, a gente precisa de um acompanhamento profissional, com um psicólogo, com um médico também. Enfim, até mesmo a ansiedade normal, essa nossa do dia a dia, se você precisar, procure um profissional de psicologia para te ajudar a lidar melhor, para te entender melhor e conseguir traçar um plano de trabalho para você conseguir lidar melhor com essa sua ansiedade, mesmo sendo ansiedade normal, não só os transtornos de ansiedade. Se você percebeu que você não está conseguindo lidar direito com a sua ansiedade, mesmo ela sendo pontual, assim, é para aplicação ou alguma coisa, não tenha medo, não tenha vergonha, deixa um pouco o ego de lado e peça ajuda para um profissional de psicologia. Ele estudou, ele se formou justamente para isso, para conseguir te ajudar nesse tipo de situação. Então, eu não vou falar aqui sobre os transtornos de ansiedade. Saibam que eles existem e que também tem a nossa ansiedade do dia a dia. Trouxe aqui só para fazer essa diferenciação mesmo, que eu disse nos exemplos anteriores dessa ansiedade do dia a dia, mas também existem os transtornos. Não vou falar sobre os transtornos que são muito mais profundos, não daria para falar de uma forma rápida e superficial, senão acabaria que ia embolar tudo na cabeça de vocês e ia todo mundo sair daqui achando que tem um transtorno de ansiedade, o que não é verdade. E também não deem diagnóstico para vocês mesmos, tá? Procurem um profissional que vai fazer isso da maneira correta. Enfim, só para a gente diferenciar essas duas coisas, tá? Trouxe só essa característica aqui, que os transtornos são excessivos e persistentes. Alguns sintomas da ansiedade. Pode ser do transtorno de ansiedade, mas não vou falar deles. Mas pode ser dessa ansiedade nossa normal do dia a dia. A gente pode ficar, talvez, com respiração ofegante, talvez inquieto, talvez exista um aumento da frequência cardíaca, talvez com dificuldade de concentração, talvez com dificuldade em dormir. Trouxe só 5, não significa que você tem que ter os 5 para falar que você está ansioso, ou se você não tiver nenhum dos 5, você não está ansioso. O ponto principal é esse final. Se os seus sintomas, eles podem ser completamente diferentes das outras pessoas. Ou seja, todas as pessoas que estão aqui vão sentir uma ansiedade. E pode ser que essa ansiedade se apresente de formas diferentes em cada um de nós. Pode ser que você fique ansioso e não tenha nenhum desses sintomas que eu coloquei aqui nesse slide. Pode ser. É completamente normal e aceitável que isso aconteça. Porque, mais uma vez, assim como eu disse lá no começo, não existe uma fórmula porque cada um é uma pessoa única, é individual, é subjetivo. E tendo essas individualidades, também os sintomas da nossa ansiedade vão ser individuais. Então, seus sintomas podem ser completamente diferentes dos das outras pessoas. Pode ser algum desses, pode ser pode ser 2 desses, pode ser 2 desses e mais outros. Enfim, varia de pessoa para pessoa, justamente. Agora sim, vamos para a parte que talvez vocês mais queiram saber, como lidar com isso. Agora que a gente já entendeu o que realmente é uma ansiedade, que é uma resposta natural do corpo para uma situação de estresse, e que ela vai acontecer durante toda a nossa vida, é normal que ela aconteça, sabendo que ela vai acontecer, a gente pode aprender a lidar com ela. Obviamente, não é porque ela vai acontecer que eu tenho que deixar ela acontecer e ter que lidar com todas as consequências e, enfim. A gente pode contornar isso de algumas formas. É óbvio que eu não ia vir aqui só soltar essa bomba para vocês e falar, ó, é isso, a ansiedade é individual, se virem com a ansiedade de vocês. Claro que não. Vou trazer aqui alguns passos que a gente pode fazer para entender melhor a nossa ansiedade e lidar melhor com a nossa ansiedade, sabendo que somos seres individuais. Vamos continuar para essa parte de como lidar. Alguns passos simples, o que não significa que eles são fáceis. Ou talvez são fáceis, mas não quer dizer que são simples. Enfim, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que perceber nós mesmos. Como que fica o nosso corpo, a nossa mente e as nossas atitudes. Primeiro passo, a gente precisa se entender. Quando eu fico ansioso, como que fica o meu corpo, como que fica a minha mente, como que ficam minhas atitudes. Meu corpo, a minha respiração fica ofegante, eu começo a transpirar muito na mão, transpirar nas costas, enfim,
Como é que fica? Muda alguma coisa no meu corpo ou não? Na mente, talvez você não consiga concentrar, você não consegue focar em uma coisa, você tá ansioso, você não consegue focar, ou talvez você tá ansioso e perde a memória. Sabe quando você vai fazer uma prova e dá um branco? Esse branco provavelmente é porque teve uma ansiedade, essa ansiedade afetou sua memória, te deu um branco. Essa é uma explicação simples para por que dá um branco na hora da prova, porque a ansiedade afetou a sua mente, a sua memória. Ou talvez nas atitudes, você ficou ansioso e fica inquieto, fica movimentando para todo lado, fica mexendo, não consegue parar sentado e tudo mais. Perceba a si mesmo. Primeiro ponto, é muito importante você se perceber. Talvez na hora que você está ansioso, seja um pouco difícil você conseguir reparar isso, perceber isso. Então já faça esse exercício agora. Pensar em tal situação, eu fiquei ansioso. Ah, não, no corpo eu estava de boa. Minha respiração ficou tranquila. Eu também não estava transpirando. Nem qualquer outra coisa no corpo, sabe? Qualquer coisa que se apresente no corpo realmente. Não, meu corpo ficou de boa. Mas eu não estava conseguindo focar de jeito nenhum. E estava balançando a perna, queria levantar da cadeira logo. Eu estava ansioso e não conseguia prestar atenção de jeito nenhum naquilo ali. Beleza. Já faz essa análise, já entenda que em tal situação você fica ansioso de tal forma. Sei lá, tô conversando com alguém, mandei uma mensagem, mandei um e-mail para um professor e tô esperando a resposta dele. E aí tô ansioso com isso. Aí eu fico ansioso, acabei de enviar o e-mail e já fico ansioso querendo que o professor responda e a minha respiração já fica ofegante. Eu até consigo controlar a minha mente, assim, consigo focar, fico quietinho na cadeira, mas a respiração fica ofegante. Beleza. Cada um tem a sua situação, a sua ansiedade em cada situação. Exemplos pessoais. Como eu já disse, eu fico ansioso antes de um show. E eu toco bateria. Essa ansiedade minha antes do show é mais num sentido de ficar inquieto. Então eu pego a baqueta e já começo a mexer, porque aí eu já tô aquecendo também, e fico batucando no ar, em qualquer coisa assim. Eu não me afeta a concentração, a memória, tipo, eu não esqueço as músicas que eu vou tocar. Sabe? Eu já ensaiei, então eu não vou esquecer as músicas. Minha respiração também fica de boa. Eu transpiro um pouco mais na mão. Essa inquietação também, além da mão, eu também fico com a perna tremendo um pouco, o que pode afetar e me atrapalhar um pouco a hora que eu sentar na bateria, porque eu vou ter que usar a perna. Mas assim que começa o show, tudo isso passa e eu toco ali, beleza? A perna para de tremer, então eu consigo usar a perna sem problema. A mão também para de ficar inquieta, porque ela já tá tocando. Mas por outro lado, a minha ansiedade antes de uma aula, as aulas lá para o M60, a aula aqui, por exemplo, já não é assim. O que acontece é que o meu corpo já é afetado de uma outra forma. Meu corpo já é afetado no sentido de me dar vontade de ir no banheiro. A barriga fica, vai no banheiro que você precisa. E eu sei que eu não preciso, porque não tem nada para eu fazer lá no banheiro. Porque eu já fui no banheiro antes e não tinha mais nada para eu fazer no banheiro. Mas aí a barriga fica, sabe? Aquele frio na barriga. Acontece isso antes de eu dar uma aula, antes de eu vir aqui dar essa aula para vocês. Mesmo que isso já é uma coisa que eu me acostumei, de certa forma, a dar aulas e tudo mais. Eu não fico inquieto, a perna mexendo, não fico querendo mexer a mão nem nada. Deixa eu ver, a memória, talvez afete um pouco a memória no sentido de eu quero falar logo os negócios, porque eu fico um pouco afoito, e aí talvez eu esqueça de alguma coisa, mas isso também já vem reduzindo cada vez menos eu esqueço o que eu preciso falar. Então perceba você mesmo nas situações, como que você fica em cada situação, porque como eu acabei de exemplificar, cada situação você pode ficar também de uma forma diferente. Você pode reagir, a sua ansiedade pode te afetar de uma forma diferente. Além de perceber você mesmo, como eu espero que vocês já tenham feito, porque eu falei aqui, dei exemplos, para dar tempo de vocês pensarem sobre as situações de vocês, a gente precisa também perceber a situação. Entender se nessa situação tem alguma coisa que eu posso fazer ou não tem nada que eu possa fazer. Por exemplo, você mandou lá a sua aplicação para a universidade, fez tudo, aplicou, pronto, belezinha, preencheu as coisas lá no Common App e tal, fechou. Mas aí você fica ansioso, querendo que a universidade te responda logo, sabendo se foi aprovado, se foi reprovado, como é que tá. Essa ansiedade não tem nada que você possa fazer. Né? Tipo, essa situação não tem nada no seu alcance. Então, você já se entendeu ali antes, você já analisou como é que você fica, você analisa agora a situação. Ó, essa situação aqui não tem nada que eu possa fazer. Talvez só desse processo de você racionalizar isso, entender que nessa situação não tem nada que você possa fazer, já seja suficiente para você controlar essa ansiedade. O cérebro vai pensar, eita, o cérebro vai pensar, eita, nossa, eu tô aqui ansioso, mas não tem nada que eu possa fazer, por que eu tô assim? Talvez só isso já seja suficiente.
né? Se não for, eu vou mostrar algumas técnicas logo em seguida. Mas pode ser que você percebeu a situação e tem alguma coisa no seu alcance. Tipo, estudar pro TOEFL, escrever as essays, fazer o GRE. Esse tipo de coisa tá no seu alcance. Você fica ansioso, beleza, fiquei ansioso, meu corpo fica assim, a mente assim, os comportamentos assim, beleza. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem. Tá no meu alcance estudar pro TOEFL? Tá. Então, beleza. Opa, aqui já facilita. No outro caso, não tem nada que você possa fazer. Então, segundo passo, identificar essa situação. Se tem alguma coisa que você possa fazer, beleza, vai lá e faz. É claro que não é tão simples assim como eu tô falando, eu sei disso. Mas, enfim, a gente tem que analisar também isso e logo em seguida, eu vi que chegou uns comentários ali, eu vou mostrar algumas técnicas que a gente pode utilizar depois de se entender e entender a situação. Cada um já se entendeu como é que fica. Tem gente que fica com frio na barriga, fica tremendo, isso e aquilo. Entender a situação. Nessa situação tem o que eu fazer ou não tem. E aí, a partir disso, a partir do momento que a gente entende nossa individualidade para cada situação, porque mesmo que duas pessoas vão aplicar para cada doação, cada ansiedade de uma delas vai ser completamente diferente. Aí a gente cai justamente nas técnicas para controlar essa ansiedade. A gente pode utilizar só essa racionalização, como eu disse, só de talvez você pensar sobre se tem algo que você pode ou não fazer, já é o suficiente para sua mente controlar e falar, eita, não tem nada que eu possa fazer. Beleza, então vou ficar aqui de boa. Ou talvez, não, tem alguma coisa assim que dá para eu fazer. Vou lá e faço. Mas talvez só essa racionalização não seja suficiente. Talvez você se analisou, entendeu que quando você fica ansioso em determinada situação, você fica muito cheio de energia, você não consegue parar sentado, você fica sem foco, você fica inquieto e tudo mais. Se eu te falar, se eu te passar a regra que você deve sentar e tentar controlar a sua mente, utilizar uma técnica de respiração, talvez não vai funcionar para você. Por quê? Porque você tá cheio de energia, você tá desesperado, você não consegue ficar parado na cadeira. Aí eu vou falar para você usar uma técnica de respiração? Não vai dar certo. Talvez você precise realmente, nesse momento que você entendeu que você tá ansioso e a sua ansiedade afeta o seu corpo nesse sentido, vai lá e faz uma atividade física, faz alguma, eu coloquei atividade física, mas pode ser qualquer atividade, sabe? Sobe e desce a escada 5 vezes, só para gastar essa energia. Então vai lá e lava a louça. Sempre tem louça na pia. Sempre tem. Ou coloca uma música pra você escutar. Pra quê? Pra você gastar essa energia que tá cheia ali de energia. E aí depois, nossa, beleza. O cérebro tava precisando gastar essa energia que ele gerou ali. Falou, meu Deus do céu, ele começa a desesperar e fica muito animado. Se você tentar ficar quietinho, ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele gerou muita energia. Então você precisa gastar essa energia. Ou seja, por isso que lá no começo eu falei que não tinha uma regra exata. Porque cada ansiedade é uma ansiedade única. A gente precisa primeiro entender a ansiedade, para depois saber o que fazer com ela. Mas pode ser que você fez lá a sua análise, se entendeu a situação, e o seu corpo tá de boa. Você não tá afoito nem nada, você só não tá conseguindo focar. O corpo tá ali quietinho, você não tá inquieto, mas você não consegue prestar atenção, ou talvez deu um branco, ou alguma coisa assim. Talvez você entendeu que você só não consegue focar, ou te deu um branco, alguma coisa assim. Você pode utilizar uma técnica de respiração diafragmática, por exemplo, que tecnicamente ela é simples, não vai dar para eu mostrar aqui, porque eu tô de blusa, enfim, não vai dar para ver, mas o diafragma ele fica aqui na boca do estômago, debaixo da costela, e a respiração diafragmática consiste em você inspirar pelo nariz, e aí a barriga vai encher e não o peito, né? Porque quando a gente fala, inspira fundo, aí a pessoa faz, e enche o peito, não é pro peito encher, é pra barriga encher. Se você reparar, um bebê recém-nascido, ele respira diafragmaticamente. A barriga dele que vai enchendo e murchando. É lógico que o peito também movimenta, porque o pulmão tá ali dentro. Mas, essa respiração diafragmática, você pode utilizar ela, que é inspirar pelo nariz, e aí a barriga vai encher, e depois você expira, ou seja, você solta o ar pela boca, e aí o diafragma vai murchando, certo? Não vai dar muito para eu mostrar aqui agora, mas vocês podem procurar na internet que com certeza tem vídeo da pessoa de lado te mostrando como é que faz certinho e tudo mais. Aqui vai ficar meio estranho se eu mostrar. Mas enfim, se você colocar uma mão no peito e uma mão na barriga, quando você puxar o ar para dentro, é a mão da barriga que tem que se mexer mais. E depois, quando você solta o ar, a mão da barriga que tem que vir para trás e murchando de novo. Tecnicamente, é bem simples. Ou você pode utilizar também a respiração 478. O que significa respiração 478? Você vai inspirar, puxar o ar pelo nariz por 4 segundos, depois você vai segurar esse ar por 7 segundos, e depois você vai soltar esse ar pela boca por 8 segundos. É claro que esses números você pode mudar, você não precisa se matar para fazer uma técnica de respiração.
Você pode alternar isso sem problema. A questão mais importante é que essa sua contagem não precisa ser segundo também no relógio. A sua contagem desses números, ela precisa ser sempre constante. Então, se você for contar 1, 2, 3, 4, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois você conta nessa mesma velocidade até o 8. O que não dá para fazer é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa contagem tem que ser padronizada, digamos assim. Tem que ser na mesma velocidade. Então, respiração 4, 7, 8, que você pode mudar esses valores também, pode ser 4, 5, 6, enfim. Como eu disse, não precisa se matar para isso. Se vocês quiserem, a gente pode até fazer aqui agora. Eu conto com a mão e vou fazendo a respiração, vou contando o tempo com a mão. Então a gente coloca a língua atrás do dente de cima, o tempo todo. Ela fica ali. A gente inspira pelo nariz, segura e depois solta o ar pela boca, certo? Quem quiser fazer comigo, eu vou contar aqui com os dedinhos na tela, porque não dá para eu contar e respirar, né? Contar pela boca e respirar, ou travar a respiração, enfim. Então, vou fazer aqui só uma vez, só para vocês verem como é que funciona, e aí, depois, vocês verem que isso vai servir, vocês utilizam. Então, solta o ar, inspira. Inspira de novo e faz isso. Eu aqui, muito provavelmente, contei mais rápido do que são os segundos, mas o importante é você contar na mesma velocidade todos esses números. Bom, expliquei ali 2 técnicas de respiração, que vocês também podem procurar mais técnicas nesse mundão da internet. No YouTube, com certeza, tem muita coisa. Eu trouxe aqui só alguns exemplos. Vocês podem usar também o mindfulness e a meditação e a hipnose, que para mim são 3 coisas muito semelhantes. Eu conheço a hipnose, fiz curso, sei utilizar, sei as técnicas, sei conduzir e tudo mais. Mindfulness e meditação eu tenho uma leve noção do que são, e para mim todos os 3 são bem semelhantes. Então vocês podem procurar também, obviamente na internet, mindfulness ou meditação guiada para esse tipo de coisa. Cuidado, porque obviamente tem muita informação, então no meio de muita informação tem muita coisa ruim, mas vocês conseguem também encontrar boas informações nesse meio todo, nessa bagunça toda. E aí, só explicando rapidinho assim, a hipnose, você consegue utilizar técnicas de hipnose para justamente controlar essa ansiedade, manter a calma e talvez até meio que potencializar, falando de uma maneira muito grossa, a sua memória para se lembrar de alguma coisa ali, enfim. E aí, por que eu coloquei esses 3 pontinhos aqui? Porque pode ser que nenhuma dessas técnicas vai funcionar 100% para você 100% das vezes. Pode ser que você precise combinar 2 ou mais, ou inventar a sua própria, ou procurar mais formas ainda. O mais importante de tudo é você entender você, a sua ansiedade e a sua situação. A partir do momento que você entende isso, você consegue buscar formas técnicas para controlar isso. Então, você pode, por exemplo, usar essas 2 técnicas de respiração ao mesmo tempo, a 478 e a diafragmática. Então, você vai inspirar pelo nariz, usando o diafragma, então o diafragma vai encher a barriga, vai estufar, você segura por 7 segundos, a barriga fica ali paradinha, depois você solta por 8 pela boca, 8 segundos, solta o ar pela boca, e aí o diafragma vem murchando. E aí você pode usar isso e somar com a hipnose, você pode usar isso e somar com o mindfulness, com a meditação. Você pode até fazer uma atividade física para gastar essa energia, e aí ainda não está conseguindo focar, vai lá e faz uma respiração, ou faz uma meditação, ou faz alguma coisa assim. Então, combinem também, não significa que tem que ser uma coisa só, uma técnica só. Você fala, essa aqui é minha técnica, meu achado. Essa é a minha técnica que serve para tudo. Talvez funcione, talvez realmente você descubra, você consiga criar uma técnica para controlar a sua ansiedade em todos os momentos. Mas combine elas, entenda você mesmo, entenda a situação, e aí você consegue entender qual técnica vai ser melhor para cada situação. O importante é entender o que funciona para si em cada momento, em cada situação.